A foz do rio Amazonas esconde maravilhas naturais, mas também guarda um dos mistérios arqueológicos mais perturbadores do planeta. Na imensa ilha de Marajó, um pedaço de terra do tamanho da Suíça, isolado pelas águas, floresceu uma civilização que desafia toda a lógica da história humana. A ciência oficial tenta enquadrar a cultura marajoara como apenas mais uma tribo indígena que aprendeu a fazer vasos bonitos de barro. Mas as evidências físicas gritam uma verdade muito mais cósmica e aterrorizante. O primeiro grande problema que a academia enfrenta é o chamado surgimento abrupto. A civilização marajoara não evoluiu lentamente naquela ilha ao longo de milênios, como manda a regra da evolução antropológica. Segundo os registros arqueológicos, eles simplesmente apareceram na Amazônia por volta do ano 400 d.C., já possuindo um conhecimento extremamente complexo de engenharia, matemática e arte que as tribos vizinhas jamais alcançaram. De onde eles vieram com tanta tecnologia já pronta? Pesquisadores independentes e especialistas em arqueologia proibida apontam que eles não desenvolveram esse conhecimento do zero. Eles foram ensinados por alguém que veio de fora. A prova monumental dessa engenharia incompreensível são os Tessos. Como a ilha de Marajó sofre inundações drásticas metade do ano, essa civilização construiu gigantescas colinas artificiais de terra, algumas com mais de 20 metros de altura e hectares de extensão. Nesses tesos de terra, eles ergueram suas cidades, cemitérios e centros de poder. O volume de solo movido para construir essas plataformas artificiais exigiria uma força de trabalho e uma organização logística comparável à construção das pirâmides do Egito. Mas a verdadeira anomalia tecnológica dessa cultura não está na terra que eles moveram, e sim no barro que eles moldaram. A cerâmica marajoara é considerada uma das mais antigas, ricas e sofisticadas de todas as Américas. Os padrões geométricos intrincados, os labirintos perfeitos e a simetria milimétrica de suas urnas funerárias exigem um nível de abstração matemática impressionante. Mas o que choca os pesquisadores não são as linhas retas, são os rostos. Quando olhamos para os igaçabas, as grandes urnas de barro onde eles enterravam seus mortos, encontramos representações em alto relevo de seres que definitivamente não são humanos comuns. As esculturas mostram rostos triangulares, olhos gigantescos, amendoados e oblíquos, crânios bizarramente alongados para trás e feições que misturam características humanas com as de répteis ou anfíbios. A antropologia clássica se apressa em dizer que são apenas representações xamânicas, espíritos da floresta ou fruto de deformação craniana ritualística. Mas para os teóricos dos antigos astronautas, a resposta é chocantemente literal. Os marajoaras estavam esculpindo exatamente o que viam. E é aqui que a ilha de Marajó se conecta de forma impossível com o berço da civilização humana, a mais de 10.000 quilômetros de distância, a antiga Suméria, na Mesopotâmia. Os rostos esculpidos no barro da Amazônia são réplicas perturbadoras das estátuas encontradas nas ruínas da Babilônia e de Ur, no atual Iraque. Eles retratam os Anunnaki, os deuses sumérios que, segundo as antigas tabuletas de argila, desceram dos céus para a terra. Mais especificamente, a iconografia marajoara lembra assustadoramente o deus sumério Enki, também cultuado como Oannes, descrito nos textos antigos como uma divindade anfíbia, um deus peixe que saiu das águas para ensinar à humanidade sobre leis, arquitetura e civilização. Como uma cultura isolada, na foz do rio mais caudaloso do mundo, poderia adorar e retratar a exata mesma entidade reptiliana e de olhos gigantes que os sumérios adoravam no deserto do Oriente Médio há milhares de anos.
A probabilidade estatística de duas culturas separadas por oceanos e milênios imaginarem o exato mesmo Deus réptil civilizador é praticamente zero. Houve contato. E o motivo desse contato pode estar na riqueza da nossa terra. Textos antigos, traduzidos de tabuletas sumérias, afirmam que a principal missão dos Anunnaki na Terra era a mineração em larga escala de ouro, um minério vital para a tecnologia e a sobrevivência do seu mundo de origem. E onde existe ouro em abundância extrema, no meio de grandes rios que servem para lavagem e transporte rápido, com uma vasta população nativa que poderia ser usada como mão de obra dócil, exatamente na bacia amazônica. A teoria proibida sugere que a ilha de Marajó não era apenas uma tribo glorificada. Era uma imensa base de operações, um porto estratégico para esses seres de outro mundo ou para seus representantes na Terra. Os tesos gigantescos de terra não seriam apenas montinhos para fugir das enchentes sazonais. Eles poderiam ser bases de pouso para naves, vimanas ou plataformas de armazenamento de minérios, erguidas por uma humanidade escravizada sob o comando desses deuses. Os padrões geométricos complexos, que muitas vezes lembram placas de circuito impresso encontrados em suas cerâmicas, seriam representações rudimentares das máquinas ou dos trajes espaciais que os nativos tentavam copiar em sua arte. Em troca do trabalho braçal e da submissão, os Anunnaki teriam elevado a civilização marajoara da noite para o dia, entregando-lhes fragmentos de conhecimento matemático e arquitetônico que justificam seu surgimento tão abrupto na história. Mas assim como apareceram como um raio, eles também sumiram na escuridão. Por volta de 1300 d.C., muito antes das caravelas europeias sonharem em chegar ao Brasil, a civilização marajoara entrou em um colapso brutal e repentino. Eles não foram dizimados por armas de fogo ou doenças de homens brancos. Eles simplesmente pararam de construir os monumentais tesos de terra. A qualidade estelar da cerâmica despencou da noite para o dia, e a população se dispersou, voltando a um estado tribal primitivo. A narrativa alternativa e sombria propõe uma explicação simples. As operações de mineração terminaram. Os deuses Anunnaki partiram, levando consigo a tecnologia, a engenharia e a liderança. Sem seus mestres estelares, a sociedade artificialmente elevada ruiu. As urnas funerárias com rostos anfíbios que sobraram na lama não são apenas potes de barro velhos. Elas são fotografias tridimensionais, memoriais desesperados de uma tribo abandonada que passou séculos esperando o retorno de seus mestres caídos do céu. Hoje, grandes museus ao redor do mundo exibem a cerâmica marajoara como arte exótica sul-americana. Os curadores ignoram as semelhanças gritantes com os ídolos sumérios, porque aceitar essa ligação alienígena destruiria completamente o castelo de cartas da história oficial. Mas a ilha de Marajó continua lá, chovendo, alagando e secando. E no fundo dos seus tesos artificiais, milhares de rostos de olhos negros e oblíquos continuam em silêncio, esperando o dia em que o mundo finalmente aceitará que a Amazônia já foi o quintal dos deuses.